da carne, mas a lepra espiritual, que é a pior de todas, seria uma bênção. Mas Deus me libertou de uma lepra chamada idolatria, a pior de todas. Desde criança eu fui preparado para levar essa lepra a milhares e milhares de pessoas em muitos lugares. Mas Deus é misericordioso e olhou para esta terra e viu um padre alcoólatra, adúltero, mentiroso, por ensinar a mentira para o povo. E Deus teve uma misericórdia grande da minha vida e resgatou-me deste mundo satânico chamado mundo da idolatria. Eu nasci no estado do Maranhão, de uma família ali no norte. Obediência de ensinar a mentira, de pregar a idolatria, de ensinar os dogmas e tradições e hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana, esse a gente obedecia. De perseguir aos pastores evangélicos, de perseguir as denominações cristãs, esse a gente obedecia na linha. Às vezes, quando estou em casa, falando com o Senhor, eu me digo: Senhor, tantas coisas erradas que eu já pratiquei, tantas pessoas que foram para o inferno por causa dos meus ensinamentos. Quantas vezes não chegava a pessoa na casa paroquial, 2, 3 horas da manhã, nos chamando para irmos a um hospital, fazer a missa do corpo presente, porque a pessoa já estava ali querendo morrer, e as pessoas nos chamavam. Presta atenção, irmãos, em nome de Jesus. E ali, meus queridos irmãos, a gente chegava lá com água benta, texto, um bocado de mentira. E nessas mãos aqui que vocês estão vendo, os ensinamentos que foram passados para mim, morreram pessoas, dizendo... com o bispo, ele dizia: padre, faça uma promessa para santo ou a santa da sua devoção. E eu descia a capela, um pecador enxuto, e saía da capela um pecador molhado. Da mesma forma, não mudava nada. Velas, terços, rosários, ladainhas, tudo isso eu fiz, e não encontrei a paz que minha alma estava necessitada. E eu era um homem enfermo. Eu sofria de uma doença chamada câncer no pulmão. Quando meu bispo me chamou e disse: padre, o senhor vai para Salvador, na Bahia, participar de um encontro vocacional. Chegamos em Salvador, na Bahia, me hospedei na casa de um padre amigo meu, ali da paróquia São Francisco de Assis, e participamos daqueles encontros, persuadindo crianças, adolescentes de 12 a 17 anos de idade a entrar no seminário. Eu escrevi um livro, é muito vendido esse livro, o título dele é Coisas que não posso falar ao púlpito. Grande foi a resistência da igreja. E ele disse para mim: olha, padre, eu sei aonde o senhor vai ser curado dessa doença no seu sangue. Sei também aonde o senhor vai encontrar paz. Feira de Santana, alguns quilômetros aqui de Salvador, tem uma senhora católica, apostólica romana, muito amiga minha. Eu e alguns padres, de vez em quando a gente vai na casa dela buscar um consolo espiritual. Ele disse para mim: não se assuste, mas ela é dona de um terreiro de candomblé. Eu disse para aquele meu amigo: mas e se a cúria nos pega, se o clero nos pega? Ele disse: não se preocupe não, o senhor está na Bahia, e aqui macumba é cultura. Só o sangue de Jesus naquele lugar. Eu estava querendo, igreja, encontrar uma cura. Eu estava querendo encontrar um consolo para a minha vida espiritual, aonde nas imagens de escultura, adorando Maria, que está morta e sepultada lá em Jerusalém, e outros que estão mortos e sepultados lá. Eu ainda não tive a oportunidade de ir até aquele lugar, mas eu sei que todos estão mortos e sepultados ali, porque pregadores amigos meus já me disseram, e até mesmo quando era padre eu já sabia, que eles estão ali sepultados, aguardando o arrebatamento da igreja do Senhor. E ali também está o que todos nós sabemos, uma placa linda, bonita e maravilhosa, dizendo: Jesus não está aqui, Ele ressuscitou. E ali, queridos, a gente nos dirigimos até aquele centro de candomblé. Chegamos ali, a macumbeira me recebeu e disse: padre, não tenha medo, porque o senhor não é o primeiro padre que vai entrar aqui no meu terreiro. Quando eu atravessei aquelas cortinas, que eu olhei aquele terreiro todo, eu fiquei assim um pouco encabulado e me perguntava: meu Deus, o que esses santos estão fazendo aqui dentro? Era Aparecida do lado, Cosme e Damião do outro, José de um lado, Benedito do outro. E eu questionei a macumbeira e disse: senhora,
O que essas imagens fazem aqui dentro? Ela disse, não, padre, eu sou católica. Todo terreiro de candomblé tem essas imagens de escultura. Eu também não quis questionar mais nada, que eu já estava perdido mesmo. A macumbeira pediu que eu tirasse a camisa e o sapato e a meia, e ela me colocou ali no centro. Esta igreja, não tenho dúvidas. Foram 6 dias de trabalho. Ali eu bebi coisa, ali fiz sacrifícios. E a macumbeira disse para mim, olha, padre, o senhor está curado. O senhor está curado da sua doença. Está bem aqui uma cicatriz, bem aqui no meu pulso esquerdo, pastor JB. Dando naquilo, mas era tudo mentira. A solidão continuava a mesma. Depois de alguns dias, por volta das 2 horas da manhã, eu comecei a sentir dores no meu estômago. Fui levado para o Hospital São Lucas e ali fui hospitalizado. Passei toda aquela noite em observação com os médicos. Na manhã seguinte, eu estava, irmãos, inchado. Os médicos começaram a fazer os exames. Com 22 dias de internado no Hospital São Lucas, os médicos chegaram ali onde eu estava, podre, depauperado mesmo. O quarto que eu estava, ele fedia a podre. Chegaram para mim e disseram, padre, o senhor está com câncer, o senhor já sabe disso. O senhor está com 3º grau de câncer maligno. E nós não podemos fazer mais nada para lhe ajudar. A medicina não pode fazer mais nada para lhe, porque ela não existe. Na teologia católica são 3 coisas que purificam. A famosa Senhora da Purificação, o famoso purgatório e a famosa água benta. Todas 3 são mentiras do diabo e da Igreja Católica Apostólica Romana. A Bíblia Sagrada nos diz, e todos os padres são cientes, o Papa é consciente, os bispos, os arcebispos, os cardeais, os monsenhores são conscientes, que só tem uma coisa que purifica, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Criado para a construção da Basílica de Roma, lá na Itália. Tudo estava acabado. A Senhora da Purificação não apareceu, a Senhora das Dores muito pior, a Senhora do Desterro, essa foi que não deu nem pista onde que ela estava. Minha vida estava acabada ali pela medicina dos homens aqui na terra. O bispo mandou um padre. Aquele padre chegou ali naquele apartamento, naquele hospital, e disse para mim, padre Robério Almeida, o senhor será transferido para... Estava uma senhora dentro do quarto dela, entregando uma consagração para Deus. E Deus disse para aquela senhora, minha serva, levanta-te que eu sou o Senhor e quero falar contigo. E ela se levantou e disse, a tua serva está aqui, Senhor. E o Senhor disse para ela, lá na mente dela, pega a palavra, chama teu marido presbítero da minha igreja, que eu tenho uma grande obra para vocês realizar nesse hospital aqui pertinho da tua casa. Vocês vão lá ministrar a ressurreição para o homem que está morrendo. Quando chegaram ali, disseram para aqueles enfermeiros da recepção que Deus havia enviado eles para orar pelo homem que estava morrendo. A enfermeira chegou na porta do meu quarto, disse para mim, padre, lá fora tem uma senhora protestante e ela disse que quer entrar aqui e quer orar pelo senhor. O senhor recebe? Olhei para aquela enfermeira e disse, olha, dona, eu detesto protestantes, eu odeio crentes, mas eu vou morrer, pode mandar entrar. Glória a Deus. Eu era muito ignorante, sem Jesus ainda. A enfermeira chegou para aquela senhora e disse, o padre está lhe chamando. E ela se perguntou para ela mesma, meu Deus, um padre, Senhor? Tu me trouxeste aqui, meu Senhor, para pregar para um padre. Quando aquela senhora chegou ali naquele apartamento que estava fedendo a podre, olhou para mim deitado naquela cama e disse, olhe, padre, eu nem lhe conheço, nem sei a doença que o senhor tem, mas o Senhor me mandou vir aqui orar por ti. E ele disse que vai te ressuscitar. Jesus te ama, viu, padre? Quando aquela senhora disse que Jesus me amava, as lágrimas escorriam no meu rosto. E eu dizia, Jesus, havia me esquecido deste nome. Havia pedido a minha cura para tantos e outros nomes. Uns estão mortos e sepultados, e outros nem existem. Mas eu havia me esquecido de Jesus. Aquela senhora abriu a Bíblia em João capítulo 11, o versículo 25, aonde o Senhor Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida. E aquele ambiente já começou a mudar.
E quando ela dirigiu as mãos para fazer uma oração, aquele apartamento tremia no poder. Quando ela dirigiu até a minha cama, e quando ela colocou as mãos sobre o meu corpo, aquela senhora falava numa língua que eu não havia escutado. Era uma língua que quando aquela senhora falava, a minha carne sacudia em cima daquela cama. Novos exames. Sabe o que veio nos exames? Que eu estava com um pulmão novo. Sabe o que veio nos exames? Que eu estava com sangue totalmente purificado, porque Deus havia estabelecido aquela grande bênção para mim. Aleluia! 3 dias eu estava, sabe aonde? Curadinho da Silva, lá no gabinete do bispo. O bispo mandou me chamar e disse: olhe, não diga para ninguém que os protestantes entrou naquele lugar e orou pelo Senhor. Nós sabemos que a verdade está com eles. Sabemos que eles andam com a verdade. Mas nós temos que zelar pelos dogmas da nossa igreja. Diga que o Senhor fez uma promessa para Nossa Senhora de Aparecida e ela lhe curou. Quando eu peguei na mão daquele pastor, minhas pernas tremiam tanto que parecia que eu ia cair no chão. Olha, padre tem medo de pastor, que é uma barbaridade. Não é só de pastor não, de qualquer crente cheio do Espírito Santo. Ali, meus queridos irmãos, participamos daquela festa. Fui bem recebido. Eu estava ali pegando mais um pedacinho de bolo, já me sentindo assim como se fosse da família. Porque quando a gente está no meio dos crentes é assim mesmo. Um adolescente nos 13 anos chegou para mim e disse: padre, os padres estudam muito a Bíblia todinha, filha. De Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, de frente para trás, de trás para frente. Eles conhecem tanto a Bíblia, padre, e não fala a verdade. Ah, meu irmão, nesta hora o negócio apertou para o meu lado. Quando o menino começou a arrochar: padre, só sabia que os mentirosos vão para o inferno? Padre, o senhor já leu lá que Deus amaldiçoa a bênção dos sacerdotes, que divide a honra e a glória de Deus aqui na terra? Eu disse: espera aí, meu filho, onde é o banheiro, pelo amor de Deus? É ali. E fui para dentro do banheiro, porque eu não aguentava aquela criança cheia do Espírito de Deus. O pastor me disse: padre, eu gostaria de lhe convidar para ir para um culto. Deus me livre, pastor, não posso não. Eu já tenho que ir embora, que às 5 horas da manhã eu tenho que celebrar a missa matutina. Quando eu estava entrando no carro, um garoto, aquele garoto Daniel, segurou assim no meu braço e disse: padre, eu tenho um presente especial para lhe pedir. O que é que você quer, filha? Tudo o que eu quero, padre, é que o Senhor entre comigo na minha igreja. Que o Senhor me dê a honra de entrar na minha igreja segurado na sua mão para assistir um culto. Eu disse: meu filho, eu não posso fazer isso. Para o culto. Não sei porquê, mas eu vou. Eu disse: eu tenho que bolar um plano para não ir para aquele culto. Aí o diabo disse: veste uma batina, besta. Esses crentes são bobos, eles não vão querer te levar de batina. Fui lá no guarda-roupa, coloquei uma batina zona marrom, um cresmo branco no pescoço, um crucifixo de prata no meio do peito, e disse: é mesmo, eu vou desse jeito, eles vão ficar com vergonha, vão mandar eu tirar a batina, se mandar eu tirar, eu volto para trás. Quando me aproximei da casa do pastor, que eu usava uma Toyota Bandeirante naquele tempo, que eu desci do carro, o vento forte assoprava assim a batina para um lado e assoprava para o outro. E o Daniel já tem quase 19 anos de idade hoje, e ele é pregador, anda pregando por aí. E ele diz nas mensagens dele, como já falou para mim, que quando me viu assim de longe, aquele vento soprando, aquele negócio esquisito, ele se dirigiu para o pai dele e perguntou: pai, que presepada é aquela? E eu dizia: meu Deus do céu, que lugar é esse que eu estou? Naquela noite, cantores cantaram, pregadores pregaram, e foi dada a oportunidade para o pastor Wellington Silva, ex-macumbeiro. Quando aquele homem testemunhava o que Deus havia feito na sua vida, eu chorava lá atrás como uma criança, dizendo: é verdade, porque ele também fez na minha. Quando ele fazia o apelo, mais de 500 pessoas estavam na frente. Mas o diabo havia cauterizado minha mente, dizendo: tu és padre, tu tem casa boa, carro bom, poder nas tuas mãos, tua família te ama porque você é padre. Não faça isso. E eu fiquei na minha, olhando para o relógio: tá para acabar, tá para acabar. Quando o pregador disse: vou fazer o apelo pela última vez, o Espírito Santo pegou aquele garoto naquele coral de quase 15 mil adolescentes. Pastor Sebastião pegou o microfone e disse: a igreja faça silêncio, porque Deus vai operar um milagre grande. Aquela criança foi na minha direção.
Quando chegou lá pertinho de mim, bateu a mão no meu ombro e disse: vamos, padre, Jesus está lhe chamando. Eu disse: meu filho, eu não posso tomar uma decisão dessa, não é assim, rapidamente, eu não vou fazer isso não, me perdoe. Quando eu disse isso, aquela criança deu um giro na minha frente, e quando o rosto dela veio na minha direção, o rosto dela havia mudado. Quando aquela criança abriu a sua boca, o Senhor disse assim para mim: homem, por que tu ainda me resistes? Quem está falando contigo é o Deus que te curou naquele hospital. Quem está falando contigo é o mesmo que havia dito que te tiraria daquela cidade. Aleluia! Lá na frente, quando dobrei meu joelho, aquele garoto disse: tire a sua batina. Quando eu tirei a batina que eu fiquei civil, ele me perguntou: o senhor acredita do batismo com o Espírito Santo? Eu disse: acredito. Ele levantou as mãos dele para o céu e ele ministrou uma oração sobre minha cabeça. E quando ele disse: receba, eu comecei a pular no meio daqueles irmãos e a falar em línguas de anjos. Foi isso que Deus fez em minha vida. Estou terminando.